Na minha opinião, uma das cartas mais complexas do baralho cigano para se estudar. Isso porque ela é tida durante muito tempo como a carta do crescimento espiritual, da mediunidade, da proteção espiritual. Mas ela é aquela carta que, principalmente quando vem acompanhada da carta do próprio consulente e a do coração, nossa, ela dá um tapa na cara, na realidade do nosso consulente. Estudo de hoje, carta de número 19, a carta da Torre, sendo muito conhecida como a carta da espiritualidade. Simbora pensar fora da caixinha em vários contextos dessa carta. Vamos estudar? Vou descendo o morro dizendo um velho ditado: é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Olá, meus malandros e minhas malandras, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Mônica. Você está no canal Carta de Zé Pilintra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Se não está inscrito, convido a você a se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Vídeo de hoje vamos falar desta carta, carta de número 19, que é a carta da Torre, como eu falei lá no início, colocada durante muito tempo como a carta da espiritualidade. Ela vem acompanhada do 6 de espadas. Mas antes, como eu sempre gosto de fazer, eu estou aqui com o baralho de Mansara, o baralho da minha cigana e o baralho de papes, para que a gente possa ver ali as imagens e assim entender vocês, né? Assim entender da onde eu tiro outras análises, outras observações. Então vou trazer um pouquinho para mais próximo aqui cada baralho. Vou começar pelo baralho da minha cigana. Uma imagem bem simples, está ali ó, o castelo, né? Sempre é uma figura, remete a uma figura de um castelo medieval. Temos lá em cima duas bandeiras, uma verde e a outra vermelha. Um céu limpo, né? Tem a presença de algumas nuvens. Trazendo aqui a figura do baralho que ficou de herança de papes, já é bem mais antigo, então a gente tem uma torre. Lá no fundo tem um outro castelo com uma muralha ainda mais alta. Aqui na torre a gente não vê a presença, né, de muralha. Já no segundo plano nós temos o baralho de Mansara. Esse eu vou trazer bem de pertinho porque eu acho que é um baralho que ele tem grandes detalhes. Então a gente tem ali, ó, a torre por si só. Mais uma vez, eu estou com medo de não dar foco. Nós temos a imagem, tá lá o 6 de espadas, aqui ó, é uma gaivota voando, uma lua que ela parece estar pleníssima lá no céu, ó. Aqui para baixo a presença do mar, mais uma vez o elemento água, ó, as ondas batendo aqui na rocha, tem um pássaro aqui embaixo, tem outro pássaro voando lá em cima, a torre bem alta, como eu falei já, a presença da lua. Agora vamos falar, né, de uma forma tradicional. Eu vou começar pelo 6 de espadas. O 6 de espadas, dentro do que eu aprendi, falando sempre, é bom lembrar, não é? A cartomancia aqui do baralho cigano, ela é diferente da cartomancia tradicional. As interpretações são diferentes. O 6 de espadas, ele vai remeter a mudanças na vida do consulente. Como é um naipe de espadas, ele é um naipe que está muito relacionado à corte, eu, Mônica, entendo que é aquilo que o consulente precisa mudar da sua vida, tirar da sua vida, para que as coisas fluam. Se afastar de amizades que não lhe caem bem, que não são construtivas, relacionamentos pessoais, interpessoais, que não está levando a um processo de evolução, seja ele espiritual, físico. De repente você se afastar do seu grupo familiar. Eu já tive a oportunidade de uma leitura, falar para o consulente, meu amor, enquanto você não se afastar de pai, mãe, parente seu, você não vai evoluir. Ah, mas é difícil, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é difícil a dar. Eu tinha um vovô cigano que ele falava que a caminhada com 1000 passos começa na primeira. Então você precisa, é difícil, mas você precisa. Então ele pede para que você se afaste de pessoas, lugares, até mesmo de alimentação, para que a sua vida tenha uma melhor
fluidez. Então, quando a gente fala de mudança, muitas vezes você precisa ir lá embaixo, no fundo do poço, para depois vir ressurgindo, renascendo. Não é o pessoal que diz que Exu é aquele que faz o erro virar acerto, ao contrário, né? O erro virar acerto. Ele promove um caos na sua vida para que você tenha paz. Então, às vezes, você tem que viver num caos, ter um caos maior ainda quando muda, para você lá na frente ter paz. Então, o 6 de Copas, ele fala de mudanças. Quais são as mudanças que você está precisando fazer na sua vida para melhorar? Agora vamos falar da Torre. Como eu falei lá no início, ela é uma carta, sim, muito aplicada na linha da espiritualidade. Ela traz muito esse contexto. Então, ela fala de uma evolução, de um crescimento espiritual, de um crescimento mediúnico, daquela pessoa que está desenvolvendo os seus dons mediúnicos, descobrindo, despertando com evolução a sua espiritualidade. Porém, ela traz outros contextos, como, por exemplo, fala de um crescimento como pessoa, de uma visão privilegiada. A torre está lá no alto, e lá do alto a gente consegue ver um todo. Lembra que eu falei que lembra aqueles castelos medievais? Então, fala de uma posição privilegiada. E aí é onde eu gosto de jogar com as palavras. Olha, você evoluiu espiritualmente, então você tem uma visão privilegiada da espiritualidade com relação a fulano, beltrano e ciclano. Tenha um pouquinho mais de paciência com as pessoas, porque ela não está seguindo o mesmo ritmo da sua evolução. Tirando desse contexto da espiritualidade de crescimento, é uma carta também que ela fala muito de isolamento, da necessidade da pessoa ter a sua liberdade. Sabe quando é aquela pessoa que ela está buscando sair de casa, mas ao mesmo tempo ela se sente presa? Um sentimento de culpa. Poxa, eu já cheguei na idade, eu queria ter as minhas coisas, mas eu tenho medo de deixar minha mãe, medo de deixar o meu pai, de deixar os meus filhos. Por isso a presença ali dos pássaros, porque ela é uma carta que ela fala de liberdade. Daquela pessoa, eu estou tomando meu café, daquela pessoa que ela almeja, que ela galga a liberdade dela. Dentro de um contexto negativo, fala de uma pessoa que se sente muito enclausurada, fechada, sem vontade. Fala até mesmo aí dentro de uma questão de saúde, de uma depressão, tá? Porque, querendo ou não, o castelo é muito solitário. Por isso que eu falei ali da presença, né, do baralho de Mansara, dos pássaros, porque é importante para a nossa leitura. Pede para que você chegue na janela, contemple mais a vida, olhe mais ao redor, olhe mais para os seus ganhos do que para as suas perdas. Procure sair um pouco mais. A presença da água, ela vai falar sempre das suas emoções. Vê ali que o mar está revolto? Eu vejo que é uma carta que traz muitos sentimentos internos de revoltas. Muito, na grande maioria das vezes, revoltada com si, com as suas escolhas. Sabe aquelas pessoas que fazem escolhas erradas na vida e depois fica ali remoendo? É onde entra a solidão desta carta. Por isso que eu falei que ela é uma carta muito silenciosa, né? Muito perigosa da gente trabalhar. Porque ela fala muito das questões internas do consulente. Quando eu falei que sairia acompanhada da carta do próprio consulente do coração, traz profundas questões mal resolvidas, em que a pessoa se fechou no mundo dela, ao invés de ir lá solucionar. É uma carta que ela fala muito de crescimento pessoal. E aí, o que você está fazendo para trabalhar toda essa sua revolta? Você tem muito a crescer, você tem muito para frutificar, mas você fica remoendo tanta coisa do passado. É uma carta que ela fala muito do consulente que remoe muito o passado, fica ali naquele ciclo vicioso, traz muitas angústias, muitas decepções com o seu passado. E na grande maioria das vezes, gente, são de escolhas erradas que ela fez.
Vou trazer um exemplo para vocês baseado na numerologia, tá? Quem fez aí isso, a numerologia, pega lá a sua data de nascimento completa, deu o número 19. Você vai cair dentro dessas questões. É uma pessoa que ela fica se analisando, se autocriticando, se punindo. Meu Deus, aquela oportunidade passou e eu não peguei. Poxa vida, aquilo poderia ter acontecido. Por que que eu não falei isso? Naquele momento eu deveria ter respondido assim. Ela fica ali se remoendo e perde a oportunidade de crescer espiritualmente, como pessoa, financeiramente. É uma pessoa que tinha tudo para ter ganhado o mundo, mas dado as suas escolhas erradas e hoje fica remoendo, ela não evolui, ela não vai para frente. Por isso que é uma carta que está muito associada à espiritualidade. Porque a partir do momento em que a pessoa começa a cuidar da sua espiritualidade, ela começa a ir se libertando. Olha os pássaros. Ela começa a ir se libertando, entendendo mais o sentido da vida e ir melhorando de dentro para fora. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto nós não curarmos as nossas cicatrizes, as nossas feridas internas, nós não vamos saber lidar com o mundo do lado de fora, com as nossas relações interpessoais. A culpa sempre será do outro. Então ela é uma carta de autoanálise, de autocrítica muito, muito grande. Numa mesa real, se a carta da consulente ou do consulente cai na casa da torre, ou numa mesa aberta, a carta do ou da consulente cai sobre a torre, pode ter certeza que essa pessoa está passando por um momento de brigas internas muito grandes. Enquanto ela não conseguir resolver essas questões internas, nada na vida para ela vai andar, nada na vida para ela vai dar certo, porque está atrelado à espiritualidade. Então, por isso, muitos irmãos nossos cartomantes colocam aí como a carta da espiritualidade. A gente que é ligado no meio espiritual, a gente sabe que enquanto você não solucionar, não resolver a sua questão espiritual, outros setores da sua vida não andam. E muitas vezes a gente busca o amparo espiritual para resolver questões internas. Então, se é uma carta, por exemplo, eu não vou fazer tiragem, tá? Se é uma carta que você tira como a carta do dia, ela pede um dia para você tirar como uma autoanálise, um reflexo. Tira o dia de hoje para refletir sobre você, sobre sua conduta, como você está lidando com o próximo, como você está resolvendo as questões internas e externas da sua vida. É um vídeo bem reflexivo, tá? Eu sabia que quando chegasse na carta da torre ia ficar assim, um clima de muito pensamento no ar. Ela é uma carta de autoanálise, de muita cura. Curar feridas internas, para que você possa ver melhor. Sem contar que a gente tem a presença, como eu falei, da lua cheia, pleníssima. E quem trabalha com a magia sabe que a lua cheia é o ápice, é a sua plenitude. É quando ela chega ali no estágio máximo. Então, quando a gente chega nesse estágio de vida, no estágio máximo, que a gente já segurou tudo que podia, é hora de transbordar, é hora de botar para fora. Então, vamos curar as nossas feridas internas para que a gente possa, de fato, evoluir. E você, o que vocês acharam? Deixa aí no comentário que eu estou voltando e fixando aqueles que estão nos ajudando a crescer nos estudos. Um beijo no coração de todos. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo no coração de todos. Up, tchau! Beijo!